Então, mais uma vez, boa noite a todo mundo que está presente. A gente vai, então, dar início agora à webconferência nossa da noite com a professora Beatriz Lari. Só recapitulando um pouquinho, enquanto as pessoas vão chegando, né, enquanto está todo mundo entrando na chamada, só recapitulando, vou pedir para todo mundo que está chegando manter seu microfone desligado, seu vídeo também. Depois a gente vai ter um momento no final da apresentação da professora, em que a gente vai poder abrir a câmera, abrir os microfones de volta para fazer o debate. A gente também vai se organizar da seguinte forma. A gente vai assistir um vídeo agora na sequência, né? Eu vou apresentar a professora Beatriz para vocês. Ela vai dar um oi para a gente aqui. E logo em seguida a gente vai assistir um vídeo, né? Toda a apresentação da professora Beatriz já foi gravada. Então a gente vai passar esse material agora ao vivo. E ao término a gente vai ter então esse momento para debate com o público, para a gente fazer as nossas perguntas e conversar um pouquinho com a professora Beatriz. Então eu vou pedir para todo mundo, né? Só recapitulando, quem está participando aqui, eu vou pedir para que vocês interajam pelo site, quando vocês quiserem, pelo site não, pelo chat, perdão, quando vocês quiserem fazer as perguntas de vocês. E também vou pedir para que vocês controlem ali o dedo no chat, né, que às vezes todo mundo sabe, né, fica pulando a mensagenzinha ali no meio. Então, o controle de presença, quando ele for ser feito, a gente dá um toque para vocês, a gente avisa aqui. Então, hora que for começar esse momento do controle da frequência, a gente avisa para que vocês escrevam o presente ali, tá bom? Não adianta escrever antes, porque a gente ainda não está fazendo o controle. E só recapitulando um pouquinho o que a gente já estava falando na sessão da tarde, para que a presença de vocês fique registrada, é bastante importante que vocês escrevam ali no chat apenas a palavra presente, porque o Google Meet faz a leitura automática disso, né? Então, se vocês escrevem qualquer outra coisa junto, ele não registra a presença de vocês, tá bom? Então, acho que a gente já pode dar início, né? Imagino que quem estava entrando já começou a tomar assento aqui na nossa sala virtual. Então, para começar, eu gostaria de agradecer a presença da professora Beatriz Lari, que está aqui com a gente. Também agradecer a presença de todos vocês que já estão começando a chegar aqui, que já estão nos assistindo aqui pelo Google Meet e lá pelo YouTube, onde a gente está fazendo a nossa transmissão. Então, para dar início, né, eu acredito que a professora Beatriz Lari é conhecida de todos vocês que estão aqui nos ouvindo, né, com certeza a gente já leu muitas coisas dela, né, muitos livros, muitos trabalhos, então é um nome que dispensa apresentações, mas de todo modo eu vou ler aqui um breve currículo da professora. Então, a professora Beatriz Lari é professora associada de Educação Musical e pesquisadora colaboradora do Instituto do Cérebro e Criatividade da University of Southern California, nos Estados Unidos. Ela realizou diversos estudos com bebês, crianças e jovens, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, Canadá, Japão e México, sempre com um foco interdisciplinar. Entre seus trabalhos recentes estão as coletâneas Music in Early Childhood e o livro também recém-lançado, agora de 2020, The Routledge Companion to Interdisciplinary Studies in Singing Development. A professora Beatriz, como eu dizia, né, ela também é bastante conhecida por ter lançado uma série de coletâneas aqui no Brasil, né, que todos nós lemos aqui durante as nossas pesquisas, os nossos estudos, né, os estudantes de graduação que estão aí nos ouvindo, com certeza já leram os trabalhos da professora Beatriz, né, se não leram, deviam ter lido, né, mas só recapitulando, então, a professora Beatriz é organizadora de livros como Mentes em Música, Em Busca da Mente Musical, Pedagogias em Educação Musical e Pedagogias Brasileiras em Educação Musical, além da professora Beatriz ter participado da tradução, né, para o português do livro do Sloboda, A Mente Musical, que é uma importante referência para a gente na área de cognição. Então, professora Beatriz, boa noite. Se você quiser dar um alô para a gente, por favor, fique à vontade. Então, boa noite, gente. Aqui ainda é boa tarde, tem um solão, mas boa tarde, né? Um prazer estar aqui. E, bom, vamos assistir o vídeo, daí fico aqui para responder qualquer pergunta que eu puder responder. Muito obrigada. Então, a gente vai assistir agora na sequência a apresentação da professora Beatriz, intitulada Tendências Atuais na Pesquisa em Cognição Musical, Cérebro, Emoção e Coesão Social.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Beatriz Hilari, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Antes de começar a minha palestra, eu queria aproveitar para agradecer a professora Carol Carinhato e toda a equipe do CIMIBA pelo convite. Eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de compartilhar algumas ideias com vocês hoje. E apesar da tristeza de não poder estarmos juntos em Manaus como tinha sido previsto. Mas que bom que a gente tem essa oportunidade. Então, muito obrigada, equipe do CIMIBA, por manter essa ideia viva e nos trazer aqui hoje. Né? Vou compartilhar aqui minha tela para começar minha palestra. Então, vamos lá. Então, minha palestra hoje eu chamei de Tendências Atuais na Pesquisa em Cognição Musical, Cérebro, Emoção e Coesão Social. Então, hoje eu pensei que, ao invés de eu falar um pouco das pesquisas que eu venho fazendo nos últimos anos, que seria talvez mais interessante pensarmos no que vem sendo feito nessa área da psicologia musical, da cognição musical, sobretudo porque nós estamos passando por essa pandemia, pelos efeitos da Covid-19, que fez com que muitos de nós tivéssemos que interromper ou modificar, né, os nossos trabalhos de pesquisa, e também uma época que está nos trazendo muitas reflexões, muita ansiedade, muito estresse, muita tristeza, com todas as mortes, com tudo que a gente está vivendo, né, toda a insegurança que nós estamos vivendo nesse momento, mas também nos fazendo questionar uma série de coisas, inclusive os caminhos, né, da investigação. Então, achei que seria importante, para a gente poder prever o futuro, a gente tem que pensar um pouquinho no passado e também dar uma olhada no que está acontecendo. Então, pensei que talvez fosse uma boa forma de contribuir para a nossa reflexão. Então, o plano dessa minha fala hoje, eu vou falar rapidamente sobre essa mudança de foco na pesquisa musicológica, então a cognição como uma forma de pesquisa musicológica, não só algo separado ali no departamento de psicologia ou nas neurociências, mas que faz parte dessa nossa forma de pensar a música, né? Daí eu rapidamente traçar um pouquinho da história da investigação nessa área e ressaltar o trabalho de dois autores, Diana Deutsch e John Sloboda. Depois eu quero mencionar dois estudos bibliométricos recentes que mostram um pouquinho o que vem sendo feito nessa área, para poder introduzir 4 temas atuais com exemplos de trabalhos que estão sendo feitos ou que acabaram de ser publicados. E no final, então, poder falar um pouquinho sobre direções futuras, né? Especular um pouco quais são os temas que a gente acha que vão estar em voga quando a gente passar por essa pandemia. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria lembrar a todos vocês é que esse interesse pela mente musical é antigo. Então, às vezes eu escuto as pessoas dizerem, mas foi só em 85 que saiu o livro do John Sloboda e a partir daí a gente começou a ter mais pesquisas. É verdade, mas esse interesse existe há muito tempo. Já tem muita gente estudando a cognição musical, a psicologia da música há bastante tempo, né? E o que eu acho que é importante a gente pensar, como eu disse logo no início, que a cognição musical não é uma coisa completamente divorciada da escola de música, muito pelo contrário. No meu entender, eu concordo com Henkin Honen, que fala que esse estudo da cognição musical, da mente musical, faz parte dessa grande guarda-chuva que são os estudos musicológicos, né? Então a gente tem, claro, a musicologia histórica, que olha muito para as evidências, para os contextos e tal, mas muito para, né, a partitura, os manuscritos têm um papel muito importante, né? A gente tem a etnomusicologia que olha para as pessoas, para as comunidades, né, para o fazer musical nas diferentes sociedades e culturas e tal. E na psicologia musical, na cognição, a gente está interessado na mente musical humana, tentando até ver o que há em comum entre as pessoas, né? Então, o foco recai muito sobre os ouvintes, os executantes, menos nessa ideia da partitura, menos nessa ideia da música enquanto um objeto, né? E também pensando na música como um processo, né? Então, esse processo, esse fazer musical, ele é muito importante. E claro, os autores fazem distinções, né, o que seria essa musicologia, tem gente que concorda, tem gente que não. Mas
uma outra forma da gente pensar, e que eu acho interessante, é o que o Honing e o próprio John Sloboda propuseram, né? Que a musicologia também depende do método, depende não só do que a gente está olhando, mas como a gente olha para as coisas, né? Então, você tem a musicologia empírica, você tem a musicologia computacional, que é muito ligada à teoria musical, então tem modelos matemáticos interessantes e tal, e essa musicologia cognitiva ou cognição musical. Também há sobreposições entre elas, então é difícil separar o que é, mas o que eu acho que é importante dizer aqui, destacar aqui, é esse estudo da mente musical fazendo parte de uma pesquisa em música, né? E só para definir o que são essas ciências cognitivas, né? Então, ciências cognitivas, Howard Gardner definiu isso em 83, eu acho que essa definição ela é bem clara, é esse esforço contemporâneo de ordem empírica para responder questões epistemológicas antigas, né? Particularmente aquelas que dizem respeito à natureza do conhecimento, seus componentes, suas origens, seu desenvolvimento e sua aplicação. Então, esse diagrama aqui mostra um pouco a relação entre essas disciplinas, né? E a cada dia que passa, a gente vê mais e mais as pessoas que estão interessadas na mente musical participando de equipes interdisciplinares, às vezes multidisciplinares, né? Porque a gente não consegue mais estudar a mente musical estando só isolado lá na minha sala na escola de música, ou só no laboratório de psicologia, ou só no laboratório das neurociências, ou só na escola. A gente precisa juntar esses esforços para a gente, de fato, poder entender melhor o que é essa mente musical. A cognição musical, então, como eu disse, tem várias definições, né? A Lee propôs essa definição recente, que ela envolve a pesquisa em e com humanos que ouvem, apreciam e tocam música. Então, novamente, essa ênfase no ser humano, né? Naquele que faz música, que ouve, que compõe, que dança e assim por diante. E também a cognição musical, abordando o estudo da música enquanto produto da mente e do cérebro, né? Então, essa área envolve psicólogos, teóricos musicais, musicólogos sistemáticos, etnomusicólogos, cientistas cognitivos, filósofos, né? Todo mundo que está interessado em entender se fazer musical e essa musicalidade humana. Todos conceitos muito complicados, né? Mas que requerem esse esforço interdisciplinar. E essa é uma definição da Ohio State University, que é uma das universidades aqui nos Estados Unidos que já tem um dos programas mais antigos dessa área da cognição musical. E aquela pergunta que não quer calar, né? Cognição musical ou psicologia musical? Então vocês vão ver que os autores alguns usam cognição musical e se referem exclusivamente a pesquisas que usam os métodos das ciências cognitivas, e a gente tem gente que acha que a cognição musical é uma parte da psicologia musical. Vocês vão ver que ali é uma que propõe que não, que a começou com psicologia musical e foi afunilando, né? E a gente tem pessoas como o Don Rogers, e esse é o diagrama que ele fez, adaptado de um trabalho anterior do Eagle, em que ele coloca a vibração, o som e a música no centro, e todas essas áreas que são relacionadas. Então, na verdade, é um pouco derivado do que a gente falou antes sobre as ciências cognitivas, mas aqui é aplicado diretamente à música. Então, para ele, a cognição musical é uma parte, digamos, é uma forma da gente pensar essa psicologia da música, né? Mas, para entender melhor e como é tão complicado essa conceituação, é bom a gente olhar um pouquinho para a história. Então, na história, né, a gente vê que, assim, como eu disse antes, esse interesse pela mente musical é antigo, então a gente já tinha na antiguidade gente como Pitágoras estudando, né, consonância e dissonância, os efeitos dos sons no ser humano, né, muitas observações de fenômenos naturais, e a gente foi passando por diferentes períodos, né, e tem muitos detalhes, eu estou ainda, assim, a história em 3 minutos, né? Muito rápido. Mas a gente teve a Revolução Científica no século XVII, né? Mais para frente a gente começa a ver experimentos em acústica, psicoacústica, e no século XIX a gente começa a ver estudos aplicados aos seres humanos, né? Especificamente em relação aos sons e ao ouvido e a música. Depois a gente continuando, né? A gente teve vários nomes que vocês já devem ter ouvido falar ou lido a respeito, né? Quem estuda a história da cognição musical conhece esses autores. Então, a Alemanha teve um papel muito importante, porque com o desenvolvimento das universidades a gente começa a ter as ciências, e claro, o estudo interdisciplinar da música já começou lá atrás, e nomes como Helmholtz, Wilhelm Wundt, Titchener,
E mais para frente, Carl Stumpf, que era musicólogo e psicólogo, né, que publicou um livro, The Origins of Music, já há muito tempo, né, um tema de grande interesse, e que também influenciou a nova geração de pesquisadores. Aqui nos Estados Unidos se fala muito em Cal Seashore. Seashore era um funcionalista e ele era foi alguém que desenvolveu muitos testes, muitos questionários, alguns dos quais serviram de base para os testes que se usam, que são usados hoje em pesquisas, né, tanto experimentais quanto na psicologia, na educação musical e também nas neurociências, né? E ele publicou em 1938 o primeiro livro chamado Psychology Music, né? Então veja que ele não falava em cognição musical, quer dizer, a cognição, claro, né? A gente teve a revolução cognitiva em 56, mas ele já falava disso, dessa Psychology Music, então já estava aqui essa terminologia também. Entre os anos de 1970 e 1990, a gente teve uma influência muito grande da psicologia da Gestalt, né? E alguns autores foram muito influenciados pela Gestalt, publicaram muitos trabalhos em que eles tentavam ver essas analogias entre a psicologia da Gestalt, né, as questões visuais e a questão da música. Então, entre eles, Leonard Meyer, Diana Deutsch, William Dowling e Albert Bregman, né, alguns nomes importantes. E, como eu disse ali, acha que da psicologia a gente foi para a cognição musical, claro, tem um fundamento histórico, né? Mas, como eu disse, alguns autores não entendem que, na verdade, não foi só uma convergência, foi uma área da psicologia que se desenvolveu, enfim. A gente pode passar muito tempo falando sobre esses dois termos, mas a gente começa a ver essa retomada, né? E os autores repensando o que é essa psicologia da música e o que é a cognição musical. Então, a gente vê vários trabalhos nesse sentido, sobretudo no pós-guerra, né, que as pessoas começam a repensar, voltar a pensar na mente, voltar a pensar na consciência. Então, um período histórico, talvez como que a gente está vivendo, né, que faz a gente repensar, né, as nossas ideias, as prioridades e tal. E então, voltando a essa ideia, e a gente tem dois trabalhos importantes, um Emotion and Meaning Music, do Leonard Meyer, e La Perception de la Musique, do Robert Francet, né? Então, quer dizer, a gente poderia falar muito, muito mais, poderia dar uma palestra inteira só sobre a história da pesquisa na psicologia da música e na cognição musical, mas vamos falar um pouco de autores e textos importantes, né? Chegando mais próximo do nosso dia a dia. Então, dois autores que eu acho que continuam sendo muito influentes nos nossos trabalhos são Diana Deutsch e John Sloboda. Então, Diana Deutsch, ela publicou um livro que já está na sua terceira edição, que se chama The Psychology of Music. Ela ainda é muito ativa, ela mora aqui em San Diego. E nesse livro, ela reuniu sempre os temas principais, né, e também autores principais dessa área. E, claro, o trabalho dela tinha uma ênfase muito grande em estudos de percepção, audição, memória, mecanismos de atenção, né? Como é típico das ciências cognitivas. Então, eu marquei em amarelo, eu sei que está muito pequeno para a gente ver, mas são os autores que se repetem nos 3 volumes, de 82, 99 e 2013, né? Então, só um comentário breve sobre o conteúdo desses trabalhos, desses 3 volumes, é que a gente começou com muitos trabalhos na área de percepção. Depois, na edição de 99, a gente tem alguns trabalhos, né, em percepção, mas a gente começa a ter mais trabalhos em redes neurais, em performance, em habilidades musicais e até estudos de musicologia comparada. E nessa nova edição, a gente já começa a ter áreas como desenvolvimento, interpretação do ritmo, plasticidade neural, música e emoções, né? Que na virada do século a gente viu muita gente estudando música e emoções, quer dizer, essa área cresceu muito e já aparece aqui. E é interessante que o último capítulo do Robert Gerdingen é sobre psicólogos e músicos, antes e agora. Então, um pouco disso que eu estou dizendo a vocês, né? Como eram mundos muito mais separados e que a gente está vendo essa aproximação e agora essas equipes interdisciplinares. Então, acho que o conteúdo desses 3 volumes reflete um pouco também essa mudança, né?
Os temas, então, só a título de ilustração, então, em 82, em 99 e 2013, né, os temas, vejam como a ideia de percepção, ela diminui um pouquinho, a gente tem mais coisas em biologia, em performance, já no terceiro volume de 2013, né? Então, a gente vê o que isso significa, que a área está mudando e evoluindo, né? E alguns temas que são mais estudados e outros deixados de lado, né? Um outro autor importante é John Sloboda. Eu tive o imenso prazer de traduzir esse livro junto com meu pai, então foi um prazer duplo, né, de traduzir uma obra tão importante, de trabalhar com uma pessoa tão importante para mim, né? E eu quis traduzir esse livro porque é um livro que até hoje eu acho que traz muitas ideias interessantes. É um livro de um autor só, né? Então são as ideias dele. E eu gosto também de olhar as previsões que ele fez em 85 para pesquisa musical, né? Para onde a gente iria nessa área da psicologia musical. E em 2005, John Sloboda publicou um livro tentando fazer um balanço, o que aconteceu 20 anos depois, né? E quais as previsões que estavam corretas e quais não estavam, né? Então, fazendo um balanço das ideias dele próprio, né? E ele chegou à seguinte conclusão, que tinham 4 áreas de estudo que ele estava vendo em 2005, né? Então, diferente do que algumas coisas que ele tinha comentado em 85. Então, a primeira, as pessoas continuam estudando esses processos cognitivos em música. Então, a percepção, percepção, atenção, memória, né? Então, isso tudo continua muito, muito forte, e também modelos matemáticos, né? Redes neurais, então isso tudo conectado com esses processos cognitivos. Emoção e motivação. Então, muitos estudos sobre emoção. Como eu disse, na virada do século a gente viu o crescimento dessa área e agora é uma área enorme, muito importante, né? E com muita informação que a gente não tinha há 20 e tantos anos atrás. Talento e desenvolvimento de habilidades musicais, estão vários estudos sobre essa área, desenvolvimento continua, né? E a música no cotidiano, então talvez influenciado um pouco pelos sociólogos ingleses ou pela, né, o John Sloboda fala um pouco dessa coisa do música no dia a dia, né, que tem sido um tema que os psicólogos vêm explorando, mas que os ingleses, a gente sabe, vêm estudando já há bastante tempo. Então, mencionei esses 2 autores importantes, vamos falar rapidamente sobre 2 estudos bibliométricos, né, recentes. Então, também falando análises bibliométricas de artigos empíricos. Então, o primeiro, pela Tirovolas e o Daniel Levitin, eles fizeram uma análise bibliométrica de 384 artigos que foram publicados na revista Music Perception, que é uma revista americana da Universidade da Califórnia, se não me engano, fundada pela própria Diana Deutsch, né? Então, eles olharam desde a fundação em 83 até 2010, né? E nessa tabela número 2, eles falam quais são os temas que eles encontraram nesses 383 artigos, 84 artigos. Né? Então, percepção de altura, percepção temporal, percepção melódica, de timbre, memória musical, estética, performance, emoção, desenvolvimento, mensuração, música e linguagem, estudos entre culturas, estudos neurológicos e transferência cognitiva. Então, são esses temas que apareceram nessa revista. Mas o que eu achei mais interessante desse artigo, tem várias tabelas muito interessantes, né? Eles analisam o conteúdo desses artigos sob muitos ângulos, mas o que eu achei mais interessante foi esse sobre os estilos musicais, né? Então, uma crítica que os estudos da psicologia da música e da cognição musical vem recebendo já há muitos anos é que o foco tem sempre recaído sobre a música dita erudita, né? Então, e essa é essa linha roxa que a gente tem no topo. Então, a gente vê que entre 84 e 2008, 2010, a gente vê essa queda, né? Mas ainda continua sendo a área principal, pelo menos nessa análise até 2010. Mas a gente também vê uma pequena ascensão de estudos com música folclórica. Então, um outro, né? E eu acho que se a gente olhasse agora os últimos 10 anos, a gente já vê mais exemplos do jazz, da música popular, um pouco menos da música do mundo, mas tem algumas coisas também. Então, há um avanço nesse sentido.
E eles também falam dos artigos e dos livros mais citados, né? E aqui aparecem alguns dos autores que eu já mencionei antes, né? Mas o primeiro deles sendo o Fred Ledau e Ray Jackendorf, que é a teoria gerativa da música tonal. Então esse é um texto é um trabalho que o próprio Sloboda discute na mente musical, né? Então bastante importante e que está aqui. E a gente vê os outros, Albert Bregman, William Dowling, Leonard Meyer, Carol Hansel, John Sloboda, e assim por diante, todos esses autores, né, muito citados nessa revista. Então a gente vê também de onde, né, de onde as ideias vêm, essas ramificações, digamos assim, né, o que as pessoas estão estudando e para onde a área está indo. Então, uma segunda um pouquinho mais recente de Toth e Sanfilippo, eles fizeram uma análise bibliométrica, mas eles não ficaram só em Music Perception, eles também olharam Psychology of Music, que foi uma revista fundada na Inglaterra, e o Música Ciência, que é a revista da Sociedade Europeia de Cognição Musical, a ESCOM. E eles analisaram 2.089 artigos, né, que tem 2.632 autores em 49 países e mais de 33 mil citações, né? Algumas coisas interessantes, então essa é só uma das muitas tabelas que eles têm desse artigo, mas novamente, né, quem são os maiores contribuidores, né, os autores que se publicam mais nessas revistas, quais são as palavras-chave e quais os países, né? Então, claro, são revistas de língua inglesa, então não surpreende que os 4 primeiros países são países de língua inglesa, né? Mas eu quero salientar aquilo que a gente já sabe, que a Alemanha, a Finlândia, a França e todos esses países, a Coreia, o Japão, têm revistas próprias, assim como o Brasil também tem, né? Então, as pessoas não publicam só em língua inglesa, as pessoas que falam mais de uma língua. Mas a gente não vê o Brasil nessa lista, apesar de que nos últimos anos eu tenho visto muitos e muitos trabalhos de colegas brasileiros nas revistas da psicologia da música, né, na própria Frontiers e outras revistas. Então a gente está vendo uma participação maior, o que é muito importante, porque a gente tem pesquisas excelentes e é uma forma da gente divulgar aquilo que a gente vem fazendo, né? A gente tem muita coisa para contar, para compartilhar, muitas ideias para trocar. Que mais? Em relação às palavras-chave, né? Então a gente vê que emoções é a segunda maior palavra-chave, depois de música, né? Então isso também denota uma mudança naquelas pesquisas, ou até pensando em relação aos livros da Diana Deutsch, que a gente tinha uma ênfase muito grande na percepção, nos processos cognitivos, e a gente começa a ver essa palavra, esses estudos sobre emoção, né, se tornando cada vez mais predominantes. E acredito que a gente vai ver mais e mais trabalhos também sobre o cérebro musical nos próximos anos. Que mais? E aqui só a título de curiosidade, eu achei muito interessante que eles criaram esses mapas com essas redes, né, em relação aos temas, os anos que esses temas apareceram e suas conexões. Então, eu gosto muito dessas coisas visuais, então a gente consegue ver e mapear um pouco esses temas, né, e as conexões que têm sido feitas na área. Então, gostei muito dessa análise bibliométrica e por isso é que eu estou compartilhando ela com vocês. Então agora, né, lembra que eu no começo falei desse modelo do Donald Hodges, e eu gosto muito desse modelo. Eu gosto porque eu acredito piamente que a gente tem que fazer mesmo trabalhos mais interdisciplinares, temos que trabalhar juntos, né, psicólogos, neurocientistas, biólogos, educadores, sociólogos, musicoterapeutas, antropólogos, físicos, filósofos, para que a gente possa realmente entender, se fazer musical, a gente entender de uma forma mais complexa, né? Menos pontual. Então, pensando nisso, eu queria comentar agora alguns temas da atualidade, temas que eu vejo que estão muito em voga, que as pessoas estão estudando com muito detalhe, né? E dar alguns exemplos de estudos que eu acho que são representativos. Então, são 4 temas: música e cérebro, música e emoção, como eu já falei, coesão social e os efeitos da música. Então, vamos lá. O primeiro, sobre música e cérebro, e na verdade também sobre música e emoção, esse é um estudo, ou uma série de estudos que eu acho fascinante, de um
pesquisador chamado Charles Lamb, que ele é um otorrinolaringologista, pianista de jazz e pesquisador em São Francisco. Então, ele fez alguns estudos usando ressonância magnética, tentando compreender os processos criativos dos músicos de jazz e dos rappers, né? E tentando entender em tempo real, quer dizer, quando a pessoa está improvisando, seja no rap, seja no jazz, o que está acontecendo com o cérebro dessa pessoa, né? Como é que a gente pode pensar nesses processos criativos? E um estudo que é fascinante, ele tem uma TED Talk muito interessante, né? Eu botei o link para vocês, se vocês não conhecerem, vale muito a pena assistir. Mas ele fez um estudo sobre os trading fours, que é esse, vamos chamar de jogo, né? Que os jazzistas fazem, que cada 4 compassos a improvisação, né, vai para um outro músico, que eles já sabem, né? Conhecem a estrutura da música, né? A linguagem e tal. Então, o que ele fez foi, tinha um músico na ressonância magnética tocando piano e tinha um outro músico do lado de fora. Claro que o músico que estava no scanner, ele está numa posição que não é o comum, né? A gente, em geral, não toca piano deitado, mas é como é possível dentro dessa técnica, né? Então, ele está lá tocando o piano e eles fizeram esse trading fours. Então, o pianista que estava do lado de fora tocava, né? O pianista de jazz ouvia com uma mão só e respondia. Então, eles ficaram nesse jogo improvisatório. E o que ele notou é que o músico que estava no scanner, ele fez isso com vários pianistas de jazz, e o que ele notou é que o músico que estava dentro do scanner, as áreas do cérebro que se ativavam, né, que foram ativadas nesse momento em que ele estava tocando, eram áreas de linguagem e comunicação expressiva, né? Então, realmente o diálogo, a gente chama de diálogo musical, né? E tem uma razão, né? Tem essa troca que ficou muito evidente nesse estudo. Então, eu recomendo esses trabalhos do Charles Lamb, fascinantes, né? Fazem a gente realmente pensar. O outro sobre os rappers também muito interessante, as áreas do cérebro que são ativadas, né, no trabalho de criar, de improvisar vocalmente, né? E fazem a gente realmente pensar o que é a criatividade, o que é ser músico e o papel da improvisação no fazer musical. O segundo são pesquisas longitudinais, né, sobre os efeitos da música. Então, aqui eu venho participando já há vários anos de 2 times de pesquisa, na verdade, né, que estão estudando o desenvolvimento musical em vários aspectos, tanto neurológico quanto comportamental, quanto em relação ao desenvolvimento musical, social, motor, em crianças, né? Então, o primeiro foi um estudo que nós fizemos por 5 anos, nós acompanhamos as crianças de um programa inspirado no El Sistema Venezuelano, que é oferecido pela Orquestra Filarmônica de Los Angeles, um grupo de crianças que faziam esportes, ou futebol ou natação, e um terceiro grupo controle. Então, todas crianças de baixa renda da cidade de Los Angeles. E a gente testou essas crianças em uma série de coisas, e a gente fez a ressonância magnética e também olhou a percepção de alturas usando eletroencefalograma. Então, isso antes delas começarem música ou esportes e ao longo de 5 anos, né? Então, a gente publicou vários trabalhos com esse grupo, então, vendo, né, diferenças, assim, em relação à plasticidade neural, em relação às vantagens na percepção auditiva que o aprendizado musical formal confere às crianças, as vantagens de se aprender música e esporte na infância em termos de hiperatividade em crianças, né? Então, esse é um estudo que a gente continua terminando alguns papers, porque a gente coletou muitos dados, então estamos terminando de escrever, e minhas colegas estão realizando uma segunda pesquisa, nesse caso, inserida na escola, então música na escola, né? E um trabalho que tem sido feito, muito bonito, da Graziela Bortes, da Unesp, né, com o apoio da FAPESP, que estão acompanhando as crianças que estão aprendendo música em diversos projetos em São Paulo, né? Então a gente vai saber desse projeto, e tem um vídeo muito legal no YouTube, eu pus uma fotografia para vocês, mas eu recomendo que vocês assistam, acompanhem e fiquem no aguardo, porque os trabalhos vão sair também. Uma terceira área, como eu disse, é essa área do estudo da música, da música e das emoções, né? Então, uma das áreas que vem sendo estudada é esse prazer que o ser humano tem em ouvir música que é triste, né? Então, ouvir baladas, ouvir música sentimental, né? E tentando compreender o que é isso, por que isso ocorre, né? E o Thomas Zerola, que agora está na Inglaterra,
ele vem estudando isso já há um tempo, ele propôs esse modelo que eu acho muito interessante, em que, olhando as evidências que a gente já tem, tentando compreender por que a gente tem esse prazer e quais são as áreas que a gente ainda precisa estudar. E nesse modelo dele, ele fala tanto dessa área biológica individual, psicossocial intrapessoal e em relação ao coletivo, né? E ele fala em 5 níveis que têm sido estudados, né? Novamente, as evidências que a gente tem. E sendo que o último nível são ressalvas e coisas que a gente ainda precisa compreender melhor, né? Ou problemas na investigação. Então, ele fala dos mecanismos, por exemplo, em termos individuais, homeostase, né? Em relação ao psicossocial intrapessoal, regulação de humor, empatia, por que a gente ouve, né? E no cultural coletivo, porque existem sentidos compartilhados através de aprendizagem e culturação. E entre os outros níveis, então, tem mudanças hedônicas, né, o tipo de mensuração, tipo de dado, quais são as evidências que a gente tem e quais são as ressalvas. Então, uma área que eu tenho visto que está sendo muito estudada, sobretudo agora com a pandemia, é essa área de música e nostalgia, né? E nós que somos brasileiros ou que falamos a língua portuguesa, temos a palavra saudade, que não existe na língua inglesa, né? Não existe uma palavra só, que para a gente tem, né, tanta poesia, tanta música que evoca a saudade, a gente fala que saudade dói, que saudade também tem um lado bom e ruim, né? Eu acredito que a gente vai ter estudos nessa área também, mas a nostalgia tem sido uma área e também relacionada a esse prazer de ouvir música triste dentro dessa área de música e emoções. E por fim, uma última área, essa área da sincronização rítmica e da coesão social. Então essa é uma área que eu também tenho muito interesse. Essa ideia de que o fazer musical agrega, faz com que a gente esteja mais próximo dos outros. Quando a gente canta, a gente toca com os outros e tal, né? O neurocientista Stephen Kirsch, há uns anos atrás, falou que a gente precisava pensar nas funções sociais da música. Então lembrem que Alan Merriam no passado o antropólogo falou das funções da música na sociedade, o etnomusicólogo Martin Clayton falou das funções comunicativas da música, né? E o Kirsch falou, vamos falar um pouco sobre as funções sociais. E ele chama elas de os 7 Cs, né? Porque todos começam com a letra C. Então ele fala, a música né, faz com que a gente tenha contato com os outros, que a gente pense sobre os outros, ou cognição social, que a gente desenvolva copatia, que é o aspecto social da empatia. Comunicação, a gente se comunica com e através da música. A gente coordena os nossos movimentos, então coordenação, a gente coopera com os outros e a gente constrói essa coesão social. Então esse é um modelo, uma ideia teórica, né? Que vem sendo explorada por vários autores. Então Philip Silver e Keller falam dessa sincronização rítmica, essa coisa que se você já deu aula em banda ou em coral ou num conjunto, você sabe do que eu estou falando, se não estivermos todos juntos, né? Desanda, a música desanda e vira uma cacofonia, mas quando a gente está todo mundo junto, está todo mundo ali vivendo aquele momento, tem várias teorias sobre isso, né? A importância desse beat, né? De estarmos juntos, né, no tempo, que através do que se chama de sincronização rítmica ou entrainment. Eu sei que Glaura Lucas fez um trabalho muito bonito que fala sobre entrainment no Congado, aí no Brasil, né? Mas voltando a Philip Silver e Keller, eles falam do entrainment tendo 2 componentes. Um é o componente rítmico e o outro é o componente social. Porque quando a gente está junto no tempo, a gente esquece de coisas individuais. Então, talvez o meu político em quem eu voto é um e a outra pessoa vota em outro, o meu time de futebol, ou que eu gosto de... Todas as nossas diferenças desaparecem naquele momento porque a gente está focado, tem um objetivo comum, que é esse fazer musical. E algumas pesquisas recentes têm sugerido que não é a música ela propicia esse momento de estarmos juntos, mas não é a música o que causa necessariamente, ou a gente não sabe se é a música que causa essa coesão social. Então tem muito debate aí. Mas tem um trabalho bonito, e eu botei os pezinhos para vocês verem, da Talchen Rabinovich, que está em Israel, que fez um trabalho com crianças no balanço, né? Então, se a gente sincronizar o balanço, né, todo mundo balançar junto, será que as crianças cooperam mais do que crianças que balançam cada um no tempo, né?
E o que ela descobriu é que, de fato, as crianças que balançavam juntos, no experimento que eles fizeram, eram as crianças que cooperavam mais umas com as outras, né? Então, tem um fundamento. E tem outros estudos de gente que corre na esteira, na ginástica, tem estudos musicais, tem estudos de gente marchando. Então, o que é essa questão da sincronização rítmica e da coesão social? Então, bom, eu falei desses temas agora, né, chegando à parte final da palestra, uma pequena pausa, né? Como eu disse, a Covid-19 trouxe para todos nós pesquisadores um momento de pausa, né, para o mundo, aliás, né, não só para nós pesquisadores, mas em relação à pesquisa musical, a gente teve que, se a gente estava coletando dados no campo, ou na escola, ou no laboratório, isso ficou limitado, né? E também está nos dando essa oportunidade de repensar as nossas prioridades, né? Porque o ser humano é um ser social e está sendo bem difícil para todo mundo essa coisa de estarmos distantes, né? De estarmos isolados socialmente, né? Então, isso foi muito revelador no início da pandemia. Vocês devem lembrar de algumas dessas imagens, então imagens que saíram nos jornais do mundo todo, das pessoas fazendo música, né, das suas sacadas, das suas janelas, então em Siena, em Barcelona, em Brasília, em Roma, as pessoas usando a música como forma de comunicação, como forma de expressão das emoções e como forma de estar com os outros, né? Tinha até um vídeo muito engraçado numa cidade pequena da Itália. Eu não encontrei esse vídeo, senão eu colocaria para a gente assistir, em que tem um rapaz cantando uma ópera e ele não chega direto na nota, mas aí você escuta os vizinhos cantando e tentando ajudar a sustentar das suas janelas, né? Estou falando dos meus vídeos favoritos dessa época. Alguns estudos recentes que têm saído na literatura sobre a música e a Covid-19, né? Então, desde o impacto da Covid-19 no consumo musical, música e poesia, né? Caminhos para a saúde pública nos tempos que a gente vem vivendo, nostalgia, como eu falei, a música e o lockdown na Itália e nos Himalaias, festivais artísticos, desculpa, na era da pós-Covid-19, então algumas pessoas pensando como é que vai ser isso, né? A gente não pode mais ver o Elton John, né, no estádio, né? Então, como é que vai ser? Ou a gente não pode mais ir aos festivais, como é que a gente vai repensar essa forma de fazer música que é tão importante, né? Aliás, faço um comentário aqui que me lembro um pouco antes da pandemia de ler comentários, às vezes nas redes sociais, de gente dizendo, a gente não precisa de artista, a gente não precisa... Todas as polêmicas que aconteceram na política, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né, em relação à cultura, em relação às artes, e a pandemia nos mostrou exatamente o contrário, né? A gente precisa das artes mais do que nunca, né? Então, uma das minhas ex-alunas, a doutora Ancho, ela fez um trabalho agora que eu ajudei ela com as famílias e as crianças com menos de 5 anos, né? Então, os pais como DJs de seus filhos e vendo como seriam as reações das crianças, né? E uma das coisas que ela percebeu é que os pais se sentiam muito bem e assim um pouco menos ansiosos, né, ao estarem fazendo música com seus filhos dentro de casa nesse momento do lockdown. Então os temas, né, só para visualizar os temas que apareceram, que as pessoas estão estudando hoje: saúde mental, bem-estar, isolamento, música gravada, família, consumo, né? E direções futuras, né? Então eu acho que eu imagino que tem 3 coisas. Então, a primeira delas, claro, música, saúde mental e bem-estar, né? A pandemia continua causando muito estresse, muita ansiedade, né, nas populações, então a gente vai ter que olhar para atentar para isso e ver qual é o papel da música. O segundo é em relação ao fazer musical, novas formas do fazer musical, né? Então vocês devem ter visto também muitos vídeos que apareceram, né, no início da pandemia, do coral virtual e conjuntos virtuais e tal, mas nós músicos sabemos que não dá para tocar junto, por melhor que seja a plataforma digital que a gente tenha, né? Porque tem um delay, né, do som, então um atraso. Então a gente, na verdade, esses vídeos eles foram editados, né? Teve alguém que teve muito trabalho para juntar. E tem coisas muito lindas, não estou dizendo que elas não são bonitas. Mas para quem não é músico, as pessoas falam, é só juntar as pessoas na internet e fazer. Não, não é tão simples assim. Mas eu acho que essa pandemia está nos forçando a repensar a tecnologia, qual é o papel das escolas de música, qual é o papel
nosso papel enquanto educadores musicais, psicólogos musicais, né? E, por último, esses estudos comparativos e entre culturas, né? Então, uma crítica que tem sido feita à pesquisa musical também, como a gente viu, né, nessa breve trajetória que eu fiz das pesquisas na área, é que grande parte dessas pesquisas ainda vem, pelo menos em língua inglesa, ainda vem de populações de língua inglesa, populações de países que predominantemente industrializados, né, países ricos, né? E tem um autor que hoje está em Harvard que fala que são as populações chamadas weird. Então, weird é uma sigla para 5 palavras, né? White, English speaking, from industrialized, rich and democratic societies. Então, né, população branca, de língua inglesa, desculpa, de países industrializados, ricos e democráticos, né? E que a gente toma isso como se fosse uma verdade, né? Como é assim que a mente humana funciona, assim. Mas a gente sabe que não é verdade. Então, é muito importante que a gente tenha pesquisas que venham de outras partes do mundo e também nos países de língua inglesa com outros grupos que não estão representados na literatura, né? A gente vem estudando as populações latinas, eu venho estudando em Los Angeles, né? E tem outras populações afro-americanas e também, claro, do mundo todo. Então, a gente precisa, né? Muito importante que os colegas no Brasil, na América Latina, em todo o mundo, também contribuam para essa conversa e que a gente tenha esses estudos entre culturas para a gente entender realmente esse fazer musical de uma forma mais completa. Bom, termino por aqui, né? Agradeço muito a atenção e eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, mas deixo também meu e-mail para qualquer dúvida. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção e pelo convite. Ok, então essa foi a apresentação da professora Beatriz. Vamos então abrir agora para o debate. Quem tiver perguntas, por favor, eu vou pedir para que se manifeste aqui no chat do ladinho. Aí a Karen, que é a nossa monitora, vai estar ali acompanhando, vai fazer a ordem das perguntas. Tá? Ela vai dizendo ali quem está na vez de abrir o microfone. Aí vocês abrem, por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Ok. Enquanto vocês vão se organizando ali no chat, eu vou aproveitar, então, vou fazer uma primeira pergunta para a professora Beatriz. Primeiro de tudo, professora, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade em estar participando aqui com a gente, né? Eu sei que é difícil conseguir, né, um espacinho aí na agenda da professora, que é sempre bastante cheia de convites, né? E bastante cheia de atividades, mas muito obrigada por ter conseguido um tempinho para estar aqui com a gente. Gostei bastante da sua apresentação, acho que a gente vai usar ela nas aulas de cognição que a gente tem aqui, né, com os alunos do mestrado. A gente discute aquele texto seu do Mentes em Música, se eu não me engano, em que você define a área, né? Então, gostei bastante de ouvir de você um pouco dessa enfim, nos situar sobre o que é esse panorama da cognição, o que a cognição pesquisa, o que a psicologia pesquisa. Aí a minha pergunta, ela vai no sentido de tentar, assim, vou perguntar para você se você consegue traçar um panorama mais ou menos parecido com esse, pensando na pesquisa em cognição no Brasil, porque, deixa eu situar a minha pergunta. O que eu vejo aqui com os nossos estudantes, especialmente com os estudantes aqui da UEA, aqui da região norte, é que nem todo mundo domina a língua inglesa, nem todo mundo lê em inglês, nem todo mundo fala inglês, nem todo mundo tem essa facilidade de ter contato com toda essa literatura que a gente sabe que fundou a área de cognição musical, né? Que é toda em inglês, basicamente, né? E pensando nessa dificuldade dos estudantes, né, a gente sempre pensa, o que a gente pode encontrar de referências na área para a gente fazer trabalhos assim, só lendo autores que escrevam em português ou só lendo autores brasileiros. E é sempre uma dificuldade muito grande a gente conseguir fazer pesquisa se atendo só ao que a gente tem já escrito em língua portuguesa, porque é muito pouco na área de cognição musical.
Mas aí o que eu queria te perguntar é, o que você visualiza como uma área mais destacada da cognição musical aqui dentro do Brasil? O que você acha que, de repente, os pesquisadores que estão começando nessa área poderiam ler, em qual área da cognição os pesquisadores poderiam encontrar mais referências em língua portuguesa? Seria esse campo da pesquisa de emoções? O que, exatamente? Carol, obrigada, né? Quando eu estava gravando esse vídeo, eu fiquei pensando assim, o que seria mais interessante focar? Se seria interessante fazer digamos, essa revisão do que foi publicado no Brasil. Eu acompanho de longe, né? Porque eu fui a mãe, digamos assim, do Sincan, né? Então já sou quase vó, mas enfim, fui a mãe do Sincan. E na época, assim, a ideia era congregar, a gente nem sabia muito bem quem é que estava, isso foi em 2005 em Curitiba, a gente nem sabia muito bem quem é que estava estudando cognição. Então, tinha alguns compositores, aí a gente foi descobrindo um biólogo aqui, um físico ali, mas assim, tinha mais adesão, dependendo de onde era o evento, tinha mais adesão, né, de pessoas de uma certa região do que outra, né, o que é meio natural. Eu acho que a área cresceu muito no Brasil, né, é interessante, assim, até eu quis fazer um pouco essa discussão do que é a cognição, porque eu vejo que também tem, por exemplo, tinha áreas da semiótica que, tipo, aqui nos Estados Unidos não se inclui dentro da cognição, é um outro mundo, né? Eles não. Às vezes você vai ter um semioticista que vem, mas de maneira geral não, né? E no Brasil a gente vê, então tem gente da psicanálise envolvida, então tem áreas que são importantes no Brasil e que eu fico muito feliz que elas estejam, porque, né, a associação não é minha, a associação é dos pesquisadores e tem a ver com os interesses das pessoas. O que eu vejo, Carol, eu acho que tem, assim, alguns centros onde as pessoas estão fazendo muitas coisas interessantes, né? Então, por exemplo, eu sei que em São Paulo tem a equipe da Graziella, na Federal do ABC tem muita gente fazendo trabalho em neurociência, né? Eu não sei o quanto eles estão publicando em português, mas eu tenho acompanhado um pouco. Eu sei que eles fazem uns eventos que eu vejo online, participei de uns 2 anos atrás. Então, ali tem um grupo trabalhando, assim, né, bastante, sobretudo nessa área da neurociência, muito experimental, né? A equipe do João, né, e seus colegas, né, então no Maranhão, o João tem feito muita coisa, a área de preferências musicais, emoção, tem um trabalho muito sólido, e que ele publica em espanhol, publica em inglês, publica em português, muito produtivo, então tem muita coisa acontecendo, né? E quem mais? No Paraná tem o pessoal estudando motivação, então você tem grupos, né? Acho que até pela característica de como é a CAPES, que as pessoas têm que ter a área de pesquisa, porque aqui você não tem isso, não tem essa coisa tão centralizada, né? Então a gente acaba vendo mais, talvez por isso, não sei, essas interações entre as pessoas, né? De pessoas de diferentes organizações. No Brasil, pelo menos a experiência que eu tenho é que a gente vê, sim, parcerias, mas, assim, é como se algumas áreas, assim, tem um tema que está sendo estudado aqui, outro tema está sendo estudado aqui. Então, a BCM, com certeza, né, então, tem os eventos, eles têm os anais, eles têm o material que eles têm publicado. Outro grupo são, claro, os argentinos têm né, a associação deles, muito envolvidos. Eu sei que os colombianos agora, a próxima Conferência Internacional de Cognição vai ser uma conferência que vai ser em várias partes do mundo, já é a segunda vez que eles estão tentando, e eu vi que tem uma Universidade da Colômbia envolvida. Eu sei que tem alguns colombianos também, né, que a gente acaba, até porque eu estou num país de língua inglesa, eu acabo lendo mais as coisas em língua inglesa, mas você tem toda a razão. E acho que a outra coisa é um apelo para os pesquisadores que têm a possibilidade de traduzir. Traduzir dá muito trabalho, né? Mas eu tenho muito orgulho. É uma das coisas, assim, quando eu olho para trás o que eu fiz, tem algumas coisas. E acho que traduzir foi uma coisa muito boa. Primeiro, porque você aprende, você conhece uma obra muito bem. E depois, porque eu acho que aí a obra fica. Eu traduzi os Loboda não é porque eu queria traduzir, é porque eu tinha essa mesma preocupação, mas isso há mais de 10 anos atrás. De pensar, poxa, eu queria tanto que os alunos lessem, que eles conhecessem, para desenvolver as coisas deles, né? Porque é um clássico, digamos assim, e eu sabia dessa dificuldade. Então, eu acho que, assim, para quem tem essa possibilidade, isso é bem importante. Tem algumas revistas espanholas, né? Então, para quem lê espanhol, claro, não é português. Os portugueses também têm algumas coisas, né? Então,
estreitar esses laços também é sempre bom, e o contato sempre é a melhor maneira, né? Mas eu acho que essas são as fontes, digamos assim. E o outro lado, né? A gente também, isso eu sempre venho dizendo há muitos anos, quer dizer, a gente participar, porque eu fico muito triste toda vez que eu escuto alguém dizer, mas ninguém estuda isso, esse é o primeiro trabalho. Não, não é. No Brasil tem gente fazendo isso há muito tempo, mas ninguém nunca publicou em língua inglesa, as pessoas tomam para si, né? Não sei se isso é importante também, dizer se é o primeiro ou não, mas às vezes eu fico extremamente irritada, porque eu leio e falo, meu Deus, você precisa aprender, e depois não diga isso, porque às vezes alguém publicou em aramaico, publicou numa outra língua, a gente não pode dizer que não existe, né? Mas a gente tem que fazer, então, esses dois lados, essa internacionalização, digamos assim, eu acho que vem um pouco por aí também, da gente fazer esse diálogo, né? Mas eu olharia essas fontes e, assim, novamente, os professores que podem fazer, façam. Às vezes é um artigo que vai ajudar, que vai abrir, né, oportunidades para outros alunos, né? E criando, claro, e a gente tem já um corpus de pesquisa bem grande já. Eu fico bem feliz de ter feito parte dessa história, né? Muito obrigada, professora. Então, vamos lá. Eu acho que o próximo, quem estava na É o fila... Leonardo Borne, professora. Desculpa interromper. Ele vai ligar o microfone e vai fazer a pergunta para a professora Beatriz. Tá, joia. Já estou aqui. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ótimo te ver, Beatriz. Feliz mesmo. É um prazer sempre. A minha pergunta, ela vai, na realidade, com o que tu colocou no final. Eu estava pronto assim, vou perguntar isso, e tu colocou no final, já deu uma respondida, mas eu queria pegar essa questão da cultura, né, das diferenças entre as culturas que tu comentou como um possível caminho para a cognição. Historicamente, uma das grandes, como é que eu posso dizer, críticas que a área da cognição recebia era a questão, a posição determinista de muitas coisas, né, sem levar em consideração cultura, até pelo que tu falou, que dominava nas sociedades de língua inglesa, etc, etc. Tanto nessa tua mudança do Brasil para os Estados Unidos, como nas tuas andanças pelo mundo da cognição internacionalmente, como tu tem visto essa aceitação, ou até levantar essas dificuldades, essa bandeira das diversidades culturais, ou dos pluralismos musicais que a gente tem, vinculada à cognição, assim, né? Sem pensar só na música tonal, ou só como é que funciona a percepção de timbre, de altura, né? Um pouquinho mais nesse sentido. Então, Léo, obrigada, né? Que bom te ver. Eu acho que, assim, essa área está começando a se expandir agora. Então, vou te dar como exemplo, 2006, o Congresso de Cognição Musical, Conferência Internacional, eles trouxeram duas pessoas importantes, um etnomusicólogo e um neurocientista. E uma das ideias dos italianos era justamente, vamos juntar esses dois e fazer um diálogo no final. E foi uma briga, assim, como eu nunca vi em nenhum congresso na minha vida, né? Porque, assim, as pessoas, no fundo, assim, os dois já vieram com a posição meio de combate, assim, o meu método é o certo, o outro método é aquele que é o certo que deve ser, e a música tem que ser estudada por esse... E assim, a ponto das pessoas saírem da sala, né? Isso foi em 2006. Hoje, em 2020, e nesse sábado, pela primeira vez que eu vejo, tem um congresso que se chama Neuromusic, que vai acontecer na Universidade McMaster, quer dizer, vai ser virtual, é todo de graça, e o tema é Cross-Cultural Research. Então, quer dizer, eu acho que, então, os 4 palestrantes são pessoas que fazem pesquisa nessa área, ou que estão, né, interessados em justamente começar a olhar para esse problema. Então, tem um paper que saiu agora no Music Perception, falando exatamente desse problema, do problema dessa área ser uma área que é não só né, weird, como disse o Joseph Heinrich, mas por ser uma área que sempre estuda o cânone, né? Então, que agora está na hora tem até a conversa de colonialismo, então isso tudo começa a aparecer nesse discurso da psicologia. Eu estou nessa área há mais de 20 anos, então
né? E não sei se tem a ver também com os movimentos sociais que estão acontecendo pelo mundo, acredito que sim, que tem uma influência disso também, né? E eu acho que tem a ver também com essa coisa da interdisciplinaridade, mas tem algumas pessoas que eu acho que sempre tiveram, assim, no limiar, que sempre fizeram um pouco desses trabalhos, mas nunca tiveram no centro da questão, né? E hoje isso começa a se colocar. Inclusive, é interessante, assim, que alguns órgãos de pesquisa aqui dos Estados Unidos, se você hoje quiser conseguir um auxílio, tem que ter a parte de diversidade, né? Então, agora, acho que até agora, com essas eleições, isso também vai se acirrar um pouco mais, né? Se tivesse continuado como estava, seria um pouco mais complicado. Mas eu acho que agora existe essa proposta de, né, de voltar a acreditar na ciência, enfim, essa conversa toda. Mas eu acho que isso está melhorando, Léo. Acho que ainda vai levar tempo, né? Assim, a gente já vai ficando velho, a gente vai percebendo que leva uma década para as coisas, mas a gente tem uma geração nova, e uma das coisas que eu vi acontecer pela primeira vez, a Sociedade Norte-Americana de Cognição Musical, pela primeira vez, eles resolveram fazer um levantamento em relação à diversidade dos próprios pesquisadores. E chegaram à conclusão que os próprios pesquisadores, tem muito poucos que não são, não são brancos e loiros e tal. Então, quer dizer, como é que a gente vai estudar diversidade se não está nem representada nos próprios pesquisadores? Então, o que a gente tem que fazer em relação aos programas de pós-graduação, aceitando alunos que vão ser os futuros pesquisadores, né? Quais as medidas e que a associação como tal, como é que tem que incentivar para que os jovens pesquisadores que estejam interessados ou que sejam de grupos que não fazem parte dessa área, né? Então, para que isso comece a se ampliar. Então, eu acho que vai, né? Eu assim, estou muito otimista em relação a isso, porque levou, como eu te disse, 15 anos para a gente ver isso acontecer, mas nesse sábado tem esse congresso que é de graça, se qualquer pessoa que queira participar, é neuromusic.ca, é só se inscrever que eles te mandam um link, né? E aí tem pesquisadores falando. Agora, tem, claro, os universalistas que querem mostrar que as canções são universais em todos os lugares, enfim, né? Tem o debate no conteúdo, que eu acho que isso também vai levar um tempo, mas eu acho que a gente vai chegar lá, né? Espero, né? Não sei se respondi, Léo, mas... Ele está sinalizando quem respondeu, professora. Professora Tá. Caroline, nós temos mais uma pergunta direcionada à professora Beatriz, feita pela, solicitada pela Graziela. Graziela, você irá fazer pelo microfone? Sim. Pode ser, pode ser. Boa noite, tudo bom, Bia? Prazer em vê-la aqui. A minha pergunta vai muito, muito derivada, talvez, ou vai ao encontro da pergunta do Leonardo, tem um pouco a ver com, não necessariamente ver com a área, né, da cognição, mas com a vida da pesquisa e da universidade, e talvez um pouco pela experiência pessoal mesmo, que você trabalhou numa universidade aqui no Brasil, né, e que essencialmente aqui a nossa pesquisa está vinculada à universidade pública, né, e você trabalha agora na Universidade dos Estados Unidos, e aí falando de diversidade, né, como foi sua experiência, dificuldades e facilidades encontradas em uma e outra para fazer pesquisa, particularmente sendo mulher? Essa é uma pergunta difícil, é boa, essa é difícil. Deixa eu ver por onde que eu começo, Gra. As dificuldades, né? Muitas. Deixa eu ver. Eu vou começar aqui pelos Estados Unidos, que acho que é a memória mais recente que eu tenho, né? Então, eu trabalho numa universidade que a escola onde eu estou tem 120 professores, desses 120, 20% são mulheres, né? E dessas 20%, tem só 3 ou 4 que são pesquisadoras. Então, já dá para você ter uma ideia o que é você explicar para o colega que não faz pesquisa ou que não acha que é importante, né? Você está ali num ambiente que é extremamente masculino, né? E um ambiente também que
predominantemente branco, né? Porque aqui também é a minha etnicidade, quer dizer, eu sou filha de japonês com italiano, eu sou assim o retrato de São Paulo, né? Num certo sentido, a imigração em São Paulo. E aí eu vim, mas aqui eu sou colocada na categoria de latino, que apesar de que para os meus amigos latinos, você é latina, mas não é, porque você é latino-americana, né? Então tem todas essas identidades que também é considerada uma minoria, né? Então, eu tenho um sotaque, né? Então, todas essas coisas acabam tendo um peso, com certeza, né? Não vou romantizar não, né? Eu acho que a dificuldade vai parecer maluco o que eu vou dizer. Aqui, a questão de financiamento é difícil porque tem muita gente. A competição é muito grande e a gente está sempre, por estar na escola de música, a gente não tem, acho que o João falou um pouco disso hoje na mesa redonda, a gente não tem os mesmos recursos que tem os caras dos grandes laboratórios, né? Então eu colaboro com eles também e eu vejo isso também. Né? Então eles têm a pessoa que só escreve, só faz projeto de pesquisa, é pago para só fazer isso, porque eles têm o dinheiro para fazer isso. Então tem os professores que não dão aula, porque eles só fazem pesquisa, ou só orientam alunos e pós-doutorandos, né? Então, você tem, assim, dentro da própria universidade, você também tem hierarquias, né, para fazer a pesquisa. No Brasil, no tempo que eu trabalhei na Federal do Paraná, o que eu achava difícil, assim, a gente dava muita aula comparado com aqui, né, muita aula, né? Eu dava 6, 7 disciplinas todo semestre, então, assim, você já tinha 6, 7 turmas para cuidar, e às vezes algumas muito grandes, né, então a gente tinha as turmas. E tem essa ideia também de que a gente tinha que dar aula de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, e eu acho que tem gente que tem um caráter extensionista muito grande e tem gente que não gosta de fazer extensão. Assim como tem gente que não gosta de fazer pesquisa e gosta mais de dar aula, né? Então, isso é uma coisa que aqui, pelo menos na universidade onde eu tô, os papéis são muito claros. Tem, por exemplo, a minha função é sobretudo dar aula e fazer pesquisa. Tem colegas que eles têm que dar mais aula e menos pesquisa, ou tem que fazer mais serviço, digamos assim, né? Então, nesse sentido, é um pouco facilitado em relação ao Brasil. Agora, em relação a financiamento, aqui é muito difícil, né? Ao menos que a gente tenha o nome do figurão que assina embaixo, quer dizer, né? As políticas são um pouquinho diferentes, né, Gra? Mas não é fácil, não, e eu acho que, né, a gente, uma das coisas que eu adquiri nos meus anos do Paraná é que a gente aprende a fazer no Brasil, a gente faz milagre, eu acho que às vezes, sabe, com os pesquisadores, assim, porque eu nunca tive uma sala no Brasil, né, eu lembro de levar meu carrinho de mão, assim, cheio de coisa, com as coisas de pesquisa, de uma escola para outra, que era assim que a gente fazia, né, e que faz com que a gente tem que ter essa motivação muito grande dentro da gente para fazer, né. Então, eu não sei se é só uma questão de gênero, né, mas também uma questão do papel da pesquisa. E aquilo que acho que vocês estavam dizendo, né, a música ainda não é reconhecida em topo de igualdade com outras disciplinas, né, com outras áreas. Aqui também não é, né, ao menos que você ganhe o Grammy e você seja celebridade. Aí é outra conversa, mas daí não é nessa história da pesquisa, né, então eu acho que essas coisas acabam não ajudando muito. E, claro, sendo mulher na universidade, a gente tem mais serviços, as pessoas empurram mais aluno, porque a gente acaba tendo essa visão de que a gente é mais maternal, né, que a gente cuida dos alunos, e a gente cuida também, mas... Então, você acaba tendo mais orientandos, você acaba colocando nas 500 comitês que ninguém quer participar. Então, isso eu também vivenciei um pouco. Agora eu estou aprendendo a dizer não, mas levou uns anos, né, para dizer, olha, não, desculpa, a comissão do microfone X, eu não entendo nada disso, acho que tem gente mais habilitada para cuidar do que eu, né. Não sei se respondi, Gra, mas... Obrigada, Bia. Tem mais uma pergunta do Luciano, que chegou aqui, né? O Luciano fez a pergunta pelo chat, eu vou ler aqui. Uhum. Ele diz assim: como a área de cognição musical está presente na grade de graduação no curso de música aí nos Estados Unidos? Acho que ele quer saber qual que é a presença da cognição na matriz curricular da graduação. Aí ele também faz mais uma pergunta. Há profissionais de áreas médicas, por exemplo, acho que atuando, né, junto com a cognição. E no Brasil, na sua opinião, há esse olhar em nossos cursos de graduação? São 3 perguntas em uma.
Então, vamos ver se eu vou lembrar das 3, eu anotei aqui. Então, em relação à grade curricular, acho que uma diferença é que aqui você tem muitas universidades diferentes, né? E as universidades têm uma certa autonomia. A gente não tem uma coisa como, né, o Ministério da Educação ou digamos, uma grade que todo mundo tem que cumprir. Tem um número de horas que mais ou menos se aceita, até para você poder ser aceito na outra universidade. Existe uma associação que chama Associação Nacional das Escolas de Música, então, que algumas escolas são filiadas a essa associação, então tem uma estrutura curricular que todo mundo tem que ter parecida, né? Mas as universidades têm uma certa liberdade. E ainda, para as escolas de música, a minha universidade saiu dessa associação há uns 6 anos atrás, porque achava que algumas coisas estavam muito engessadas e tal, e o diretor achou que era melhor sair, né? Mas as escolas que continuam, muitas delas ainda têm um currículo muito baseado no conservatório. Então, você pode ter uma disciplina mais da cognição, em geral eles chamam de ou psicologia da música, né, dependendo de quem está trabalhando, mas que geralmente é uma eletiva, né? Existem alguns programas como Ohio State, Northwestern, tem algumas escolas que têm essa área muito forte e que aí na graduação os alunos já começam e já podem fazer trabalhos de pesquisa, ganham bolsa, né? Então isso existe essa mobilidade, essa oportunidade, que eu não sei como é que está nas universidades hoje. No Paraná, a gente tinha uma disciplina, que até eu que dei, e eu achava muito divertido, e não era para os alunos de educação, era para os alunos de produção sonora. Os de educação, a gente tratava das coisas da cognição nas aulas de educação, né? Então, eu não sei, eu não saberia dizer, porque eu não tenho olhado os currículos no Brasil para ver como é que está, mas eu sei que no Brasil existem certas normas, número de horas, vamos na licenciatura, tem assim são muitas exigências, né, e aí os alunos acabam tendo 500 disciplinas por semestre que eles têm que fazer e cumprir e tal, né? Pelo menos no tempo que eu estava no Paraná era um pouco assim. Em relação à área médica, sim, tem muita gente da área médica, né, a musicoterapia americana tem várias linhas, né, na musicoterapia, né, e algumas um pouco diferentes da América Latina, mas nos Estados Unidos tem uma parte da musicoterapia que é muito ligada à área médica, então você tem muita gente dessa área, e como eu falei na palestra, o próprio Charles Limb, que fez esses estudos de jazz, ele é um otorrino, ele faz cirurgia e ele faz implante coclear, ele é especialista em implante coclear. Então é interessante, mas você conversa com ele como ele é um pianista de jazz, ele fala, olha, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de fazer cirurgia, mas eu gosto muito, né, eu continuo sendo músico, então tem muitos casos e tem muita gente dessa área colaborando. Uma área muito grande, muito forte, que eu não mencionei, são estudos sobre Alzheimer e agora Parkinson, porque tem essa questão do ritmo, ser algo que ajuda a pessoa que tem Parkinson, né, a regular o cérebro e tal. Não sei se eu esqueci, Carol, um pedaço da pergunta, mas acho que eu respondi. Acho que foi tudo, Luciano. Obrigada, perfeito. Ele está agradecendo. Acho que foi, então. Tem mais alguém que queira fazer pergunta? Mais alguém para a gente encerrar? Não? Então, tá bom. Então, eu vou agradecer a presença da professora Beatriz mais uma vez por ter estado aqui junto com a gente. Muito boa essa palestra de agora. Muito bom o dia, né? Foi um dia dedicado à cognição musical, né? Já que a gente precisa falar mais sobre isso aqui no Brasil, né? Um dia inteiro para a gente discutir cognição. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. Eu vou aproveitar, então, para fazer o convite e reforçar, né, que amanhã a gente continua com a programação do evento. Amanhã de manhã a gente tem as sessões de apresentação de trabalho, começando às 10 horas da manhã, aqui no horário de Manaus. Durante a parte da tarde também a gente vai ter às 15 horas a mesa e a gente volta também às 18 para fazer a nossa conferência, a última do dia. Então, a gente espera todos vocês, a gente está aqui pelo Google Meet, para quem está inscrito, já tem o link. Quem não está inscrito também pode acompanhar toda a nossa programação lá pelo YouTube. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, boa noite, a gente se vê de volta amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada, Carol, obrigada a todo mundo por estarem presentes. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Onde é que a gente desliga aqui, né?